Boa noite, última live da semana, Sementes da Saúde. E hoje temos um convidado muito especial, que é o Cássio Tadeu. Vamos esperar o pessoal entrar. Vou aqui já avisar a todo mundo. Já vou mandar aqui o convite para todas as pessoas. E você pode fazer o mesmo, mandando um convitinho com esse aviãozinho. Quem chegar aí, me avisa, por favor, se está me escutando bem, está me vendo bem. Se você quer convidar alguém, manda esse aviãozinho. Se você já ouviu falar ou já fez um detox para ter mais saúde, já ouviu falar em prata coloidal, frequenciada. Deixa eu colocar aqui, mandar. Gente, estou aqui clicando para mandar convite para as pessoas que possam querer ter interesse de participar dessa live. Prontinho, mandei o convite. Então vamos lá, sejam muito bem-vindos. Obrigada, Maria. Então o som está perfeito. Olha, eu tô aqui no. Opa, a Itatinga já entrou. Cássio, você vai entrar pela Itatinga, certo? Vou colocar aqui para você entrar pela Itatinga. Encerrar seu vídeo? Não. Deixa eu ver se eu mandei convite para a Itatinga. Só um minutinho. Vou colocar aqui o Lara. Opa, já entrou. Ei! Saudade de você, Pois Cássio. é, muitas novidades, muitas tecnologias e aumentando a vibração até para trazer para vocês as coisas. Quando dei uma sumida, porque eu fico pesquisando, tá? E assim o público tá vendo meu trabalho se desenvolver ao longo do tempo, né? E você é uma que está acompanhando, o Thomas também. Thomas é um grande amigo e acompanha o desenvolvimento do meu trabalho, tá? Tá? Obrigado a todos aqui, agradeço o convite da Lara. É uma honra você estar aqui com a gente hoje. Essa semana a gente fez as lives da Semente da Saúde, cada dia trazendo informações, né? Então, teve um dia que, na segunda, eu falei sobre estilo de vida saudável, sobre como aumentar a sua frequência através do estilo de vida, aumentar o nível de prana, tudo isso através do estilo de vida e a alimentação entra. Teve um dia que a gente teve o Thomas aqui, a gente falou da zeólita, da importância da grama do trigo e da zeólita para a saúde. Então, e vai vir muita coisa boa aí pela frente. Então, estamos tendo boas ideias. Tivemos também a. Gente, minha cabeça tá. Foi tanta coisa que eu tive palestrando com a Flávia, do seminário que vai ter em Búzios, primeiro seminário de práticas integrativas pós-Covid, na terça-feira. E aí eu falei sobre alimentação viva, né? O que que é, como funciona, a gama do trigo indo junto. Então foi assim, de domingo até hoje teve live com muito conteúdo para todo mundo aqui. E eu fico muito feliz que eu vou conhecer o Cássio pessoalmente em Búzios, daqui a um mês, né? Vou estar lá Nesse também. seminário. Vamos conhecer pessoalmente, Cássio, Thomas, todo mundo. Gente, Cássio, eu vou pedir para você se apresentar. Tá, vamos lá então. Acho que a maioria das pessoas me conhece. Sou Cássio Tadeu, sou pesquisador biofísico, terapeuta, desenvolvo frequências, ondas e vibrações por estilo próprio. Né? Ao longo desse Tem trabalho, como, desde não 2010. sei se você consegue falar mais perto ou só para eu escutar um pouquinho melhor. Tá, melhorou agora? Tá melhor? Dá um ok, pessoal. Sim, vocês estão escutando bem o Cássio, gente? Tá escutando bem? Não, vou ficar um pouquinho mais próximo, acho que para poder pegar melhor o áudio. Eu vou colocar o fone aqui só um minutinho. Eu estava vendo se o
áudio do iPhone ia suportar. Só um minutinho aqui. Gente, o Cássio é um presente estar aqui com a gente hoje. Ele não tem tempo para nada, tá? Estamos para fazer essa live desde o ano passado, para vocês terem noção. Ó, a Evelyn disse que está ouvindo muito bem, então tá tranquilo. Tá. Agora melhorou? Acho que tá bom, tá bom. Tá bom, vamos deixar só aqui. Vamos lá, vou me apresentar de novo. Eu sou o Cássio, tá? Sou pesquisador de frequências e vibrações, tá? Trabalho numa empresa, sou o CEO da empresa Itatinga Produtos Naturais. Meu trabalho desenvolve desde 2010, tá? Sou responsável de trazer uma tecnologia de uma nova prata, uma prata estruturada de forma coloidal, que tem como objetivo ter carga negativa e ser antioxidante, né? Porque as pratas coloidais do mercado elas têm uma composição e elas atuam de forma diferente e são excelentes, tá? Não tem a distinção de ser melhor e pior. Tem a diferença de que uma tem um pulso para a frequência e outro tem uma ação natural, tá? Então, no decorrer dessa caminhada, consegui desenvolver o soluto de processo artesanal, tá? Essa tecnologia hoje não é só eu que tenho. Eu fui um dos precursores a trazer para o Brasil, através do estudo do Dr. Robert Pattinson. Eu fui um aluno direto dele, li a literatura dele, que explica um pouco sobre essa parte de estruturação. E também tive um engenheiro químico na Alemanha, que foi um grande professor e que me ensinou todo o passo a passo dessa prata estruturada. Ela é uma prata que ela não tem limite de você tomar, como as outras. Ela sai entre 6 horas a 4 horas do corpo. E ela tem um teor de carreamento ou de gravação de frequência ultra forte. Então, quando hoje eu desenvolvo esse soluto nos meus produtos, eu desenvolvi uma linha que atua na desintoxicação, desparasitação, nos lados emocionais, nos campos bioenergéticos, na intensificação da energia vital e a complementação do detox da Lara. Porque essas frequências são frequências criadas do zero. Eu fiz questão de desenvolver um processo de frequenciamento, mas também utilizando tecnologia própria. E o nome dessa tecnologia de criação de frequência e vibração, hoje eu chamo de Hador Power Infinity, que significa onda vibratória da força infinita. O chamado prana, como a Lara fala. E esse prana está em toda parte. É uma energia minúscula que interage com a nossa consciência e uma das nossas grandes pegadas na produção desses florais, desse soluto de prata, é a nossa intenção. É uma das maiores tecnologias, é a nossa intenção, o nosso amor, de transferir o sentimento para com o outro, para ajudar no equilíbrio bioenergético, ou seja, na nossa consciência, toda e qualquer informação que a gente tem para com o outro, como visualizar, como sentir, como você se comprometer no detox do trigo, da germinação do trigo que a Lara faz, esse movimento cria uma ressonância, uma intenção que potencializa a desintoxicação. E aí o que acontece? O campo informacional do seu corpo vai receber muito mais a informação do detox do suco, copilando as frequências que tem no soluto da prata. Quanto mais natural for a desintoxicação, mais eficiente o corpo reconhece. Sabe por quê? Porque o nosso corpo ele é baseado em geometria, em Fibonacci. A menor célula, a pele, os ossos, tem um campo de vibração e frequência que ele segue a geometria platônica. E essa geometria está presente não só no ser humano, mas nos animais e nas plantas. E no próprio sistema solar, nas galáxias, estrelas e planetas. Eles trabalham em coletivo. Quando a Lara se compromete a fazer um detox em um grupo de pessoas, ela está representando o ciclo natural de equilíbrio, que faz com que essa ressonância traga, não só para ela,
mas para as pessoas que se comprometem a mudar o estilo de vida. Aí o que tem a ver o produto da Itatinga com o detox da Lara? Sim, o que tem a ver? Eu sou amigo da Lara já há um tempo e eu entendi que o processo da Lara é natural. E as vibrações que são criadas, as vibrações que são naturais, intencionada pelo operador ou pela pessoa que está manifestando, ela se integra à geometria das plantas, fazendo com que seja um tipo de vibração única, criando uma assinatura energética e isso mudando o estado da realidade da pessoa. Para você entender melhor o nosso trabalho, os produtos da Itatinga não são florais comuns. Existem vários no mercado. Eu respeito todos eles porque têm os seus valores. Mas a gente tem uma pegada diferente, um estilo de como enxergar, ensinando a informação. Como eu estou explicando agora para vocês, existe um sistema de consciência. Essa consciência chama-se consciência coletiva. A forma que eu estou explicando para você vai criar um sentido no seu ponto de vista cognitivo, no seu conhecimento, nesse exato momento, que vai agregar um valor e vai motivar você a entender o princípio básico da vida. Então, quando eu explico uma informação que gera uma consciência, que vai gerar uma intenção, e você vai tentar compreender o que o A e o B fazem, e se unir e se complementar numa desintoxicação natural, isso faz com que você tenha um equilíbrio. O objetivo não é só desintoxicar. Por trás da desintoxicação, você volta para o estado natural de consciência. Sua mente fica mais leve, porque os metais e qualquer processo de intoxicação no corpo faz com que você tenha uma vibração baixa, desenvolvendo dores, síndrome do pânico, irritabilidade, desequilíbrio energético, depressão e outros tipos de mazela. A base para o equilíbrio da vida é limpeza, sim. Mas não é só limpeza do seu estado. Essa energia que a gente usa tanto nos solutos dos florais como no suco, que a Lara prepara através da germinação de trigo, todos eles têm um ponto em comum. E é aí que eu vou explicar para vocês o grande diferencial do meu floral e a combinação com o da Lara. Existe uma energia infinita chamada prana, que é uma energia vital. Ela pode ser manifestada a pessoa intento, que tem uma consciência, e ela transmite isso para o soluto, através de várias técnicas. E uma delas que eu faço captar esse prana chama-se cristal de quartzo, que é uma tecnologia muito antiga, mas se o operador souber como amplificar, ele faz com que gere uma energia prânica, ou ki, ou energia orgon, ou energia escarlar, fazendo com que o operador receba através do soluto e amplifique a energia do suco verde, criando uma junção. E você sabe o que acontece? A pessoa tem vitalidade, clareza de pensamento. O importante do processo do alimento vivo é você elevar a consciência. Não só a consciência por frequência e por floral, mas o estado de você procurar uma qualidade de vida, uma forma de se alimentar diferente, faz com que você tenha novas perspectivas e um direcionamento na sua vida. E isso é o que é mais importante, e isso gera um valor. E as construções de nossas mudanças, do nosso sentido, de nossas vidas, são os valores que nós conseguimos através das práticas que são repassadas por outras pessoas, que geram um sentimento e geram uma experiência. E essa experiência gera um valor inestimável, que não tem preço, que é a saúde. Então, a saúde é o bem mais precioso, Lara. Desculpa estar falando. Exatamente. É muito legal, né, Cássio? Porque a gente oferece a mesma coisa de maneira diferente. E aí, juntar essas duas é uma potência muito grande, né? No caso, eu já trabalhava com prana antes, quando eu conheci a cura prânica, né? Sou terapeuta prânica. Então, através da energia, a gente
energeticamente a gente consegue limpar o corpo da pessoa, a aura, os chakras, limpar, equilibrar e aumentar o nível de prana. E quando a gente aumenta o nível de prana, o corpo se cura rapidamente, porque o corpo sempre vai buscar o meu estado. Aí vem a alimentação viva, que é uma alimentação altamente cheia de prana, que é o início da vida da planta, né? O broto germinado que está explodindo de prana, de energia vital, que é o que mantém a gente vivo. E aí aí vem a terapia verde, né, do Instituto Anuígama, que eu aprendo e que tem o mesmo objetivo, limpar toxinas, porque né, primeiro a gente limpa as toxinas, tira essa energia de toxina, e aí depois entra com essa energia nutrindo cada célula. E aí vem a grama do trigo, né? Amanhã tem o workshop da grama do trigo, para vocês aprenderem a fazer esse superalimento. E aí, nas minhas vivências, Cássio, vou te fazer um convite, de você, pelo menos, nem que seja um dia, quando você vier para Búzios, eu vou oferecer um dia de detox com muito alimento bio para você experienciar. Ah, E com aí certeza. aí você vai sentir o que é isso dentro do seu corpo. Porque limpa, te reconecta, a energia direta vem, é muito maravilhoso mesmo. Não é à toa que eu mudei uma profissão de quase 20 anos. Então, assim, o detox, ele ajuda a gente a receber mais energia, mais vida, mais harmonia. E o que eu quero nessa mentoria do Power Detox é oferecer justamente, a Lu falou que é maravilhoso o Detox que a Lara oferece. Ela fez um presencial meu. Ah, não, fez o delivery também, no Rio, né, Lu? Eu quero justamente juntar e para quem quiser usar também, né, as eólicas do Thomas, os florais do Cássio, e potencializar, porque potencializa. Né? Teve gente até que perguntou, mas para que óleos essenciais? Para que tudo isso? Na verdade, precisa, teoricamente não. Mas hoje em dia a quantidade de toxina está tão grande, se manter no eixo tá, é uma coisa que está tão mais difícil. E se a gente tem ajuda, por que não? Né? Então, eu acho legal dar as mãos e juntar, sabe? E é por isso que eu chamei o Cássio aqui para vocês conhecerem esse trabalho lindo do Cássio, esse pesquisador, né? E que cada hora tem novidade para a gente. É um mundo, né? É uma É, infinidade de tem atividades. coisas novas, hein? Vou contar aqui um E, pouquinho. e aí, para quem não conhece alimentação viva, gente, alimentação viva é isso. É o alimento que tem vitalidade, que vai deixar a gente, que ajuda a curar. A grama do trigo é um alimento vivo, só que é o principal alimento vivo, porque tem todos os nutrientes que o corpo precisa. E tem várias pesquisas, Cássio. Eu sei que você trata muita gente com câncer, tem muita Sim, paciente oncológico que também está usando a grama do trigo e os resultados são incríveis. Eu tenho um monte de artigo científico, vou passar para você, até para você passar para os seus pacientes. E sim. assim, às vezes é muito rápido, sabe? Para diminuir os sintomas da quimioterapia. Então, assim, juntar essas duas coisas, eu acho que vai potencializar, entendeu? Eu acho que vai acelerar. E a gente Uhum, quer isso, né? Ajudar as pessoas a saírem do sofrimento. Então, conta para exatamente. a gente aí as novidades. Bom, a novidade é que a gente tem uma linha, né, chamada microimunoterapia, que é uma oportunidade de falar um pouquinho sobre coisas oncológicas. Vou aproveitar e ser bem. Não dá para falar tão abertamente sobre o meu trabalho na parte oncológica, mas existe uma linha da microimunoterapia. Primeiro, explicar o que é microimunoterapia, tá? Microimunoterapia é uma tecnologia europeia, certo? Que desenvolveu na Alemanha e é utilizada na Europa, nos Países Baixos, como uma tecnologia que incentiva o sistema imunológico através de impulsos através de interleucina. O que seriam essas interleucinas? São composições que fazem estimular o sistema imunológico para trabalhar de forma correta para a neutralização de patógeno, situações oncológicas, vírus, fungo, mofo. E através de muitos anos de pesquisa, eu captei essa frequência
e fui testando na prata estruturada, até chegar no equilíbrio de 100%. Isso em combinação com a energia vital do prana, tá? Que a Lara sabe muito bem o que é. E nisso a gente desenvolveu esse soluto, não só esse soluto, mas outras tecnologias, como o Floral Out, que é para autismo, que faz com que trabalhe no DNA, através de frequência quântica. Tá? E essas frequências, elas entram junto com a vibração dos cristais, que faz com que o terreno biológico, oncológico, seja alterado. Um dos avanços mais extraordinários que nós tivemos, Lara, foi uma neutralização de um tumor benigno de 4 centímetros de uma amiga nossa aqui do meu estado, em que ela estava sentindo muito dores e a gente entrou com essa linha. E ela não estava tomando nada porque estava tendo efeito colateral de tudo que tomava. E eu tive que enviar para ela e utilizar isso de uma forma muito mais precisa. O que aconteceu? Num curto espaço de tempo de 10 dias, o tumor desapareceu. Utilizando 10 dias, a gente tem um laudo. Antes e depois, a família ficou extraordinariamente bem. Mas um ponto importante que entra nessa questão é o estado da intenção, que eu sempre vou falar. Isso é um artigo científico, depois eu passo para você, Lara, sobre o estado de intenção meu e da pessoa que recebeu. É muito mais eficiente quando você aceita e a coisa acontece. Então, isso foi um dos grandes avanços, e um dos maiores avanços da Itatinga foi desenvolver um soluto muito extraordinariamente eficaz como um carreador de frequência perfeito, que é a Zel Silver, que é a zeólita no mesmo soluto da prata estruturada. E aí a gente entra, nossa, o que que isso faz, Cássio? Eu estava no congresso em São Paulo, do Instituto Fernanda Ben, e levei uma amostra. Fica melhor. A prata, ela vai estar dissolvida dentro da zeólita, como é que é isso? A água de prata estruturada é colocada a zeólita, clinoptilolita. O que acontece? Ela não estraga a prata. Porque o estado elementar da prata estruturada é carga negativa. E a zeólita também tem a carga negativa, que é a carga da energia vital, é a mesma carga do prana. Então, o que acontece? As duas composições se equilibram. Pela lei da física, cargas iguais se repelem. E eles ficam homogêneos no mesmo soluto, fazendo com que se torne um autocarreador de frequência. Então, assim, esse produto ainda a gente está lançando, eu vou levar para Búzios. Vou mostrar algumas matérias de pesquisa que ajudou ainda mais desintoxicar a pessoa em minutos. Mas isso vai ficar para Búzios, na live que a Lara vai falar lá, e eu vou estar junto com ela. E a gente conseguiu em minutos baixar arsênico em 10 minutos. Mercúrio, chumbo também, em poucos minutos, com 3 gotinhas. Isso é um avanço extraordinário na área integrativa. Mas eu estou acompanhando o Thomas e falou, Cássio, precisamos de mais evidências? Sim. E um detalhe, não estava com a frequência de desintoxicação, estava com a frequência de vitalidade. E nessa mesma avaliação, através do Dr. Rodrigo, através do equipamento dele quântico, que ele percebeu que aumentou o nível de ATP, nível de energia, de 100 para 140. E aí esse soluto é um soluto que promete grandes resultados positivos, fazendo com que aumente o teor de desintoxicação. E sabe o que eu acho mais interessante, Lara? É que vai combinar muito com o detox da germinação do trigo. Então, assim, isso vai aumentar mais, é uma coisa nova, tá? Não tem ainda no mercado. A gente está trazendo, e em Búzios a gente vai colocar junto com a doutora Ana Cláudia. E nesse avanço, nessa caminhada, Lara, a gente tem uma pesquisadora, a doutora, que passou pela experiência da recuperação de um dos meus florais.
E hoje ela está caminhando junto comigo, que é a doutora Ana Cláudia, e a equipe da Itatinga, em que ela está desenvolvendo artigos científicos do método dos florais que eu desenvolvo com resultados expressivos. A gente está coletando dado por dado para não só ficar, ó, floral do caso faz isso, será que realmente faz? A gente tem evidências, a gente está colocando. E isso está gerando até uma tese muito maravilhosa. Olha, Então, assim, que maravilha, Cássio. Muito bom. tá avançando muito. A tecnologia de frequência que eu tenho hoje, eu aprendi com meus professores, tá? No Instituto Fernanda Ben, mas a minha intenção, meu objetivo é que uma gota modificasse o estado. Eu sempre falo que não é só a prata, uma gota, não é só a partícula da prata com carga negativa que vai fazer diferença, mas o estado da água. Nós temos a água como maior tecnologia do planeta. Se for utilizada de forma correta, ela gera vida como as plantas. Ela gera vida nas pessoas, nos animais e todas as coisas. É a base do nosso corpo. 80%, 75% nós somos de água. Uma gota reconfigura 80% de água. E a gente está conseguindo fazer isso com resultados muito expressivos, Lara. E Mas isso desenvolvendo é incrível. práticas. Tá? Eu entro no momento do seguinte, eu sou representante do Instituto Enoigma, de Saúde Natural, né? Que é a mãe da alimentação viva e é mais focada em cura pelos alimentos, pelo estilo de vida vivo. E aí o que acontece? A Enoigma faleceu em 1992 no incêndio, mas ela falava que no futuro ia ser tão intoxicado as pessoas que só a alimentação viva que ia sustentar a saúde. Eu falo que o futuro chegou. Só que o futuro traz também tecnologias, através do CASSA, por exemplo, gente. Então, dá até para você não precisar ficar 100% na alimentação viva. Mas o que eu falo, sim, a alimentação viva, ela pode entrar na vida da pessoa como um poderoso detox, como um poderoso para entrar, botar o terreno biológico no equilíbrio, para alimentar só as bactérias e os bichinhos do bem, para alcalinizar, para nutrir a célula. Então, assim, o que eu vou oferecer agora, Cássia, é para quem quer não só a pílula mágica, a gota mágica que você está produzindo, mas quem quer também parar e lá na causa, sabe? Que é o estilo de vida. É o que você bota para dentro, o que você come, como é teu estilo de vida, né? Que infelizmente a gente tem tanta toxina mental, estresse, medo hoje em dia, que o corpo não dá conta. E aí a gente precisa equilibrar. E aí a gente precisa ter tudo isso. Né? Exatamente. Eu agora estou no Rio de Janeiro, barulho pra caramba. Então, Exatamente. assim, é tudo. Agora, gente, procurar cuidar da saúde antes de ficar na doença. E se está doente, pô, vamos usufruir dessa alta tecnologia e alta tecnologia do alimento e do estilo de vida. E bora junto ali dar o passo. É. Eu estou Eu, ali, como público de eu, saúde, vamos aprender a fazer isso. Eu estou ali do lado. sim, sim. Mentoria de 30 dias acompanhando para a pessoa mudar mesmo os hábitos, com desafio e tudo. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, que estão aqui assistindo o Instagram. Eu nem falei um negócio que eu vou falar ao vivo para a Lara. Eu estou desenvolvendo uma plataforma de gerenciamento de vibração e frequência através de cristal, em que eu sou parceiro da Lara, em que eu vou desenvolver a questão da germinação do trigo, crescendo, recebendo frequência de amor e alegria, aumentando a energia vital do prana. Eu estou conversando com a Lara já há um tempo. Lara, tem um método que faz com que a planta cresça recebendo as energias, né? Como diz a minha esposa, que é fã do Hélio Couto, né? Que é um grande Física quântica. de física quântica, né? Pesquisador de física quântica. Eu nunca li nada do Hélio Couto, mas existe um processo que a gente tem como intencionar, como manifestar as coisas a partir da nossa mente, através do desejo do coração. Então, essa plataforma... Tudo é energia. Tudo é Tudo é energia. energia. É Então, tudo energia.
E eu faço isso. O meu detox hoje, meu programa de detox integral, ele está Uhum. tão poderoso, Cássio, porque justamente eu vou junto com a pessoa, a gente abre portais de cura através de Isso. meditações e a gente vai materializando tudo. Eu falo, tudo é possível. O que que você Sim. quer deixar aí na tua vida? O que que você quer eliminar de toxina? E Isso. depois vamos nutrir. O que Uhum. que você quer nutrir? Cada célula. E às vezes no detox de 3 dias, as pessoas recebem tanto. Quem já fez um detox delivery nem sabe, que eu dei uma mudada nele, que eu estou com vários problemas. Vamos embora? Então, agora vamos fazer o seguinte: vou agradecer imensamente a presença do Cássio. Eu vou agendar com ele uma nova live para a gente falar mais, né? Tem muita gente que perguntou muita coisa aí. Tem gente que quer saber Uhum. de autismo, que eu vi, quer saber do fundo de compras, que o Cássio, gente, tem muito produto incrível. E vou pedir só para o Cássio dar uma mensagem de encerramento. Eu peço desculpa, gente. A gente vai fazer uma live de 1 hora, estamos fazendo a live de meia hora, porque minha mãe, eu tive que vir para o Rio. Minha mãe, eu tive que trazer minha mãe numa médica, acabou de ficar fazendo aqui biomate, ozônio, peróxido, porque ela estava assim, desfalecendo, sabe? Então, vim para cá. Ela, na verdade, ela só recuperou porque começou a tomar 3 doses de clorofila por dia, de grama do trigo. Conseguiu ficar em pé, ela não estava conseguindo ficar em pé e nem falar. Então, não sei o que deu nela, se foi vírus, o que foi, que E aí, infelizmente, eu estou dentro do consultório, estou sendo expulsa. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar continuar. Vamos embora. Cássio continua falando aí, que tem muito para falar, Ah, tá. porque Vamos lá. até conseguir marcar outra data, então vamos lá, vamos indo. É, não, é por causa da agenda. Nossa, se vocês souberem que tem uma correria muito intensa. Então, a Lara, então essa tecnologia que eu estava falando para a Lara é para acelerar o processo de crescimento. Isso é um protótipo, tá? Em que vocês vão ver nas lives da Lara as experiências e vocês vão acompanhar esse processo, tá? Então, a Itatinga, ela tem uma proposta de alinhar esse trabalho com o trabalho da Lara. E aí eu estou organizando com a Lara para ir no Rio, vou conhecer ela, vou até antes, para ver se a gente tem um feedback em relação ao trabalho dela, para eu entender, para impulsionar. E sempre falando, um trabalho em conjunto é muito mais eficiente que um individual. Tá? A Itatinga não trabalha só Cássio, o CEO da empresa. Existe, eu sempre gosto de falar, um grupo de pessoas com um sentido, um foco, um propósito para ajudar outro grupo de pessoas é muito mais eficiente do que você trabalhar sozinho. Então, essa coletividade é uma representação até do estado natural de todas as pessoas. Quando a Lara se propõe em fazer esse programa de desintoxicação através de suco verde, é o mesmo propósito e o mesmo objetivo. Então, a Itatinga, ela trabalha com parceiros assim como a Lara, desenvolvendo, criando, tá? Tecnologias, tá? Eu tenho uma linha de produtos, são 105 tipos de produtos da Itatinga, só que a cada ano vai melhorando, vou aperfeiçoando, vou direcionando, junto com a minha equipe, a doutora Ana Cláudia, a doutora Olga Kobayashi, que é uma homeopata muito excelente, já está no grupo da Itatinga, atuando, e foi num trabalho muito representativo. Então, assim como a Lara também é parceira, e a gente apoia o trabalho dela, assim como ela apoia o meu trabalho. Então, essa junção de ideias, essa junção de trabalhos, mesmo que sejam diferentes, mas tem um sentido, tem um caminho, que é ajudar no equilíbrio das pessoas. Então, quando a gente fala esse caminho, nós estamos falando de um ideal maior que vai ajudar nesse trabalho de expansão. Tudo isso envolve a questão da consciência, tá? Depois, com o tempo, em outra live que a Lara vai falar, eu vou explicar sobre física da consciência, a ação do consciente coletivo, inconsciente em relação,
uma coisa muito importante é que os florais da Itatinga não são florais direcionados por físico, são direcionados para o inconsciente. E aqui eu vou dar uma palhinha de como funciona isso, até a Lara se organizar, que ela está com a mãe dela. Uma coisa que eu vou falar lá em Búzios é sobre a tecnologia Radar Power Infinity, que é a tecnologia de onda vibratória da força infinita. Essa tecnologia tem como base atuar no sentido físico, fazendo com que reprograme a sua mente e o seu inconsciente para reconfigurar seu estado atual. E como funciona isso? Vou explicar para vocês um método chamado método CAST, desenvolvido por mim, em que explica que os sentidos físicos alteram o campo espiritual, o campo energético e o próprio campo da matéria. Esse campo da matéria são baseados nos sentidos. A gente vive numa física em que a gente só sente vivo através dos 5 sentidos. Esses 5 sentidos são a consciência, como trabalhar, estudar. Você está vivendo uma experiência. Você tem família, você tem amigos, você está trocando essas experiências e informações. No decorrer da vida, você pode ter alegria e tristeza, saúde ou doença, conquista e desbravar novos conhecimentos. O que acontece? O método CAST explica muito sobre o cérebro direito e o esquerdo. E acessando esses 2 campos, você consegue também, você precisa ter um entendimento desse movimento. Tudo na vida, desde uma formação acadêmica, uma formação de conhecimento, para você saber algo, você precisa aprender. Você precisa explicar para a mente cognitiva, ou chamada mente racional. E como funciona esse processo? Digamos que você fez um curso A, um curso B, um curso C, e você passou pelo tempo de experienciar essa experiência do estudo. Mas nesse exato momento você recebeu gravações de como deveria agir através desse novo conhecimento. E isso é aplicado para todas as coisas. Família, profissional e social. E saúde. Principalmente saúde. Então, quando você recebe essa informação dessa experiência dos sentidos, você está gravando uma emoção. E essa emoção gera um sentido e um valor que vai gerar uma decodificação quântica na sua mente inconsciente. Tá? E esse processo é muito poderoso. Então o método CAST ele vem com uma nova moldura. Para você acessar um reequilíbrio e essa proposta vem ao contrário. Você acessar do campo da matéria para o campo energético e vice-versa. E através dos sentidos. Essa experiência de você receber essas informações, você pode gerar trauma, você pode gerar uma doença, uma pobreza ou conflito. Então a aplicação dela é em tudo. Para tudo, isso gera também sistema de crença, sistema de uma pseudo-verdade que será gerado em você. E isso se aplica também em crianças iniciais de 0 a 7 até 12 anos, que faz com que ela cresça num conhecimento em que vai gerar uma informação e que será uma verdade para ela, por causa da experiência dos 5 sentidos. Esses 5 sentidos são responsáveis por gerar ao seu sistema de verdade. E essa verdade se tornará algo que você defenderá. Assim como um conhecimento que você adquire sobre o conhecimento geral de todas as coisas. Então, o conhecimento A, ou conhecimento B, ou direita, ou esquerda, nada mais são que experiências e sentidos que geram valor para você e vão gerar uma informação. Mas vamos trazer isso para as emoções e para o estado atual da nossa saúde.
O método CAST ele vai ensinar você a entender como controlar essas emoções e reconfigurar o inconsciente, gerando no plano físico até o plano espiritual. E isso não é uma coisa simples de fazer. A sua mente tem resistência porque você levou anos recebendo uma educação material, uma educação física, que ensina que a gravidade sempre cai. A gravidade, tudo que sobe, desce. Tá? Então, essa gravidade é ensinada para a mente consciente, a mente cognitiva, que é o lado esquerdo do cérebro. O método CAST, que é um método que eu estava conversando com a Lara há algum tempo atrás, ele ajuda a ativar o cérebro direito, o cérebro da criação, da intuição, da manifestação da realidade. Então, esses sentidos que são responsáveis por gerar uma experiência, ele define através da sua escolha. A gente não adoece porque quer. A gente não sofre porque quer. Eu não quero sofrer. Mas gera o movimento e a ação cria uma reação. Nós somos responsáveis pelo nosso caminho, pela nossa vida e pelo nosso direcionamento. Não estou dizendo que todos vocês, de forma consciente, querem adoecer ou querem ficar no estado que está. Mas é gerado padrões de informações que geram sentido através do olfato, paladar, audição, visão e tato. A visão, o ouvido, o sentido, o olfato gera uma experiência que faz com que a mente principal, que é o lado direito do cérebro, que é a parte mais importante, a parte quântica, gere um retorno para você. Ela não sabe o que é bom e ruim. Ela não sabe o que é positivo ou negativo, o que é bem e mal. Ela só segue um fluxo, intensidade, valor e desejo e determinação. Então, esses valores que geram ao longo do tempo, são responsáveis por gerar doença, gerar conflito e pobreza. Por quê? Se você for entender, o que você sente quando você está no estado de doença? Vamos para a parte prática. É lindo falar teoricamente se eu não explicar para vocês a parte prática. A parte prática é que o que você sente quando você está doente? Dor. E o que essa dor, o que é que gera um sentido? E o que eu falei para você? A mente direita vai receber o que você mais intenciona, o que você mais sente. E ela vai jogar para você de volta como um loop e mais dor gerar. E aí, mas se eu fizer várias vezes, e como faz para reconfigurar? Aí que entra o método CAST, que eu estou até aproveitando e falando para Lara, que é você utilizar a mente, a tela mental da sua mente e criar uma percepção dos 5 sentidos nessa tela. Vou dar um exemplo clássico. Quando você vai para uma praia linda e maravilhosa e você vê o vento batendo no rosto e você absorve essa experiência. Essa experiência é gravada nos 5 sentidos e principalmente no seu inconsciente. É a sensação de paz, né? Então, o que é que faço? Quando você lembra de uma praia, Lara, o que a Lara vai lembrar? Da sensação do vento, do bem-estar, da tranquilidade. É isso que eu quero passar para você, a captação da informação que vai ajudar você a melhorar sua qualidade de vida. Então, essa informação gerada, você pode trazer para agora. Eu não quero a experiência da visualização da praia, mas o sentido responsável para gerar essa paz interior. E aí você pega esse sentido e você visualiza uma outra tela mental. Vamos dar um exemplo clássico de uma mãe com espectro que tem crianças com espectro de autismo. Ela pode pegar essa sensação da experiência e visualizar o filho falando, andando e trabalhando nessa caminhada. Mas
Isso vai funcionar de primeira? Não. Porque a programação da mente é um acumulativo. Precisa de um tempo para gerar uma nova informação. Você não vai gerar ou impactar uma informação logo de imediato. Você precisa criar esse movimento, como fosse escovar o dente, trocar roupa. E aí o que acontece? As pessoas estão acostumadas 21 dias, 23, 30 dias, 40 dias. Elas querem um prazo para que o problema se resolva. Mas quando a gente entra no campo do inconsciente, isso define pelo não tempo. O inconsciente não é ligado ao tempo, não é ligado ao espaço. Ele é atemporal e espacial. Então, E como isso se aplica nos teus produtos, Cássio? Me diz, porque vamos embora, vamos potencializar meu detox, vamos embora. Exatamente. O método CAST, os terapeutas que estão trabalhando comigo, e a Lara também, podem usar essa técnica para impactar a informação do detox. E nessa mesma hora, o inconsciente é responsável por reconfigurar todo o estado da doença. Assim como não é milagre, é um processo natural nosso, que nós somos poderosos, soberanos, nós temos direito, nós temos um sistema imunológico perfeito. Criando esse estado, você tendo as ferramentas exatas, como um floral ou um suco verde, eles serão necessários para ajudar a gerar essa energia vital. Então, quanto mais prana você receber, mais energia quantum, mais energia vital você tem, mais capacidade de você alterar a realidade. E aí, por isso que é importante a alimentação, por isso é que é importante o uso de florais, que faz com que você impulsione sua capacidade de intenção, e essa intenção configura a realidade, controlando o inconsciente. Então, os florais que eu faço são baseados em reconfigurar o inconsciente. Então, não é só vender o produto e está tudo certo. Tem uma base ali que ajuda as pessoas a ter um acesso final da sua liberdade, do seu estado de saúde pleno. E isso é uma coisa muito importante. Então, esse estado, Lara, é que faz mover. E esse sentido não é só aqui. Quando você sente, você não sente pela cabeça. E aí que entra o grande estado quântico da questão, que é a tecnologia do coração. Quem move os sentidos não é a cabeça, é o coração. O impulso do coração, quanto mais sentido você coloca, visualizando essa tela mental, mais se manifestará. E esse é um método que é diferente de tudo. Você utiliza o sentido para alterar o espiritual. Porque tudo é energia. Se o pessoal assistir minha aula de segunda-feira, que eu falei de estilo de vida, na Embaixada da Paz, né, sou embaixadora da Paz, a gente tem um programa do estilo de vida de 8 pontos. O princípio é exatamente o que você está falando aqui. Através do estilo de vida, a gente aumenta a frequência da pessoa, a frequência de vibração. Você aumenta através do teu floral. Olha só que incrível. Quando você aumenta a tua frequência de vibração, é comprovado que você vai justamente ter a capacidade de materializar, de co-criar a realidade que você quer. E aí você consegue também experienciar estados maiores de saúde, de harmonia, de felicidade. Então, gente, é muita ferramenta potente, simples, que vai estar à mão de vocês, para vocês usarem agora na mentoria. Amanhã vai ter o workshop da Grama do Trio. Quem não se inscreveu, dá tempo, porque assim, por R$ 137 você aprender a fazer um super alimento e estar em contato com a terra, com a germinação, com esse prana, com essa energia vital, com essa consciência, que a gente recebe consciência da Mãe Terra, né? É muito legal. Eu e o Cássio, a gente sempre se identificou assim, porque no fundo a gente oferece a mesma coisa, só que por caminhos diferentes. É muito lindo, é muito lindo. Fala mais Isso é pra muito gente, bom. Cássio. Então, Lara, e esse método eu apliquei em 45 mães de espectro de autismo. Todas elas que utilizaram esse método, as crianças voltaram a falar e andar. Ah, foi assim? Não. Teve resistência emocional.
teve resistência. Cássio, estou de 30 dias e o negócio não está funcionando. Calma, querida. Você tem um sentido de 10 anos que você olhava para o seu filho com culpa, medo, solidão e tristeza. Você gerou uma energia na sua mente inconsciente que fez com que isso seja muito forte. Você precisa ter uma energia maior para reconfigurar o que está instalado. E aí, leva-se um tempo. Cada ser humano tem um tempo. Mas se ela entender a experiência da transformação, que é por ela mesma, os florais, eles vão ajudar muito, principalmente quando eu uso essa vibração do inconsciente. É diferente de tudo. Eu sempre falo para ela, Lara, quando as pessoas entenderem meu trabalho de verdade, elas vão conseguir ter liberdade. Porque não é só um produto que modifica a vida da pessoa, mas o que aquele produto manifesta em cada vida que vai transformar as pessoas. Então, essas mães que utilizaram, que tiveram essa experiência do método CAST, que é o mesmo método, eu sempre falo, esse conhecimento está na biblioteca kástica. Então, de acordo com cada propósito de cada pessoa, só muda o nome, alguma coisa, mas vem com uma nova proposta para mudar o coração das pessoas. E aí o que acontece? Essas 45 pessoas que são mães, hoje o filho fala. Teve uma que o filho não andava. Teve uma que não falava, caía no chão. Tem um amigo meu chamado Yuri, que o filho dele, em 2 meses, batia a cabeça na parede até sangrar. E ele comprou um floral no site, queria testar. E eu sempre falo, você quer testar meu produto? Não precisa falar comigo. Experiencie, porque como ele é preparado, por 7 fases de preparação, diferente do que tem no mercado, é porque é colocado muita intenção, muito sentimento, é segurado com amor, assim como a Lara prepara. Para preparar uma germinação de trigo, tem todo aquele processo energético, de sentimento, pensando nas pessoas, é a mesma coisa no floral. E aí, esse rapaz chamado Yuri, ele utilizou o floral e em 2 meses a criança mudou, está contando, falando e principalmente reequilibrando. E o que é mais interessante, até a quantidade de patógenos, de parasitas diminuiu. Então, que energia é essa que reconfigura tudo? É a energia do prana que está ligada ao inconsciente. Ó, E minha aí, mãe aqui estava acamada, assim, sem conseguir falar direito, a gente não sabe ainda o que aconteceu, sem conseguir se levantar. E aí ela tinha a grama do trio congelada, né, o shot. E aí eu falava, ó, já toma logo 3 shots de uma vez. Foi o que fez ela reagir, porque ela estava sem pensar direito, estava assim, não é, mamãe? Estava o isso Léo, que ela disse, estava o é, Léo. não, E isso é aí, assim, fantástico. Tudo da natureza é maravilhoso. é muito forte. Tem estudos agora mesmo tem uma pessoa que falou que o nível. Ah, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho para tratamento oncológico, como pode ajudar isso. Tem muita Ah, gente que sim. precisa, conhece alguém. É, Então, assim, a tratamento grama do oncológico. trigo, eu tenho vários artigos científicos que comprovam que diminuem os tumores, tá? Não é mais casos que vêm, depoimentos, eu compartilhei no meu Instagram vários depoimentos de resultados incríveis, inclusive com animais, que é que o animal, Cássio, não vem o fator mental, né? O animal consumiu e Correto. aí diminuiu só pelo fato de estar ingerindo aquela grama do trigo. Diminuiu o câncer, aumentou a Exato. fertilidade, viveu mais, tem vários estudos com animais, com cachorros, né? E É, tumores que somem, os tumores vão diminuindo e somem. E agora sim, tem que consumir uma quantidade grande de gramas do trigo, de shot, nesses casos, né? A gente vai acompanhando. E tem a terapia verde que eu acompanho depois. Agora, eu tenho agora um monte eu recebi, né, do João da Biovivos, não sei se tem alguém aqui de Portugal. Ele vende grama do trigo lá há mais de 10 anos. Então ele conseguiu, porque é difícil achar artigo científico. Aí ele conseguiu fazer uma coletânea de artigos científicos. Quem quiser, eu mando. Tem muito artigo científico comprovando já isso, né? Da eficácia da grama do trigo para diabetes, para pressão alta, doenças cardiovasculares, para a esclerose múltipla. Qual é o nome da outra? Esqueci o nome.
enfim, tem para um monte. Eu vejo assim, nos meus retiros, em 3 dias as pessoas desinflamam. Minha mãe foi uma, chegou com a perna tão inchada que saía dos pés, da sandália, o pé dela tão inchado. Em 3 dias desinchou tudo, fica com a energia lá em cima, Cássio. E aí a pessoa fica cheia de vontade de mudar. Então é essa experiência impactante que eu ofereço nas minhas mentorias e que as pessoas Uhum. tenham vontade de mudar. Então, Com certeza. potencializar isso com a ajuda dos florais, eu acho que é um casamento muito bom com a zeólita. E a gente vai juntando as ferramentas. Sim, com Então, vamos lá. certeza. Vamos falar as infinitas possibilidades de ajudar pacientes oncológicos usando alimentação viva, usando grama do trigo e usando os florais do cássia de prata frequenciada. Vamos lá. Pois é muito interessante. Eu estou nessa caminhada já há muitos anos. A minha família sabe quanto dedico a minha vida em prol das pessoas. E principalmente nesse grupo de pessoas que têm situações oncológicas. Não só ele, mas um dos meus objetivos é ajudar as crianças com espectro de autismo. São crianças que têm um campo informacional lindo quando a gente avalia. São crianças especiais. Eu falo que são até seres de luz que vêm para cá. Por alguma eventualidade, cria-se essa situação do autismo. E quando a gente tira essas crianças do espectro, se tornam super inteligentes, crianças gênios, e que começa a criar um propósito. Então, essa mudança de vida dessas crianças é um dos meus objetivos, assim como o das pessoas que têm casos oncológicos. E a experiência que eu tenho ao longo do tempo é que muitas pessoas que combinaram a alimentação viva, combinaram com florais, elas diminuíram os tumores em curto espaço de tempo. E utilizando também esse processo do sentido, acelera muito mais. Então não é só ferramentas simples, elas se tornam simples para aquelas pessoas que acham simples. Mas uma pessoa que está no estado, vivenciando a situação oncológica, é uma oportunidade de gerar uma vida, é uma oportunidade de mudar a vida dela. E quando ela vê o resultado, eu sempre falo, uma pessoa que sente a experiência de se recuperar pela alimentação saudável, pela alimentação verde, utilizando os florais, criando o sentido, ela não é mais a mesma pessoa após essa recuperação. Ela se torna uma pessoa que gera valores, gera gratidão, gera um objetivo e um foco na vida. Então, nessa experiência, eu já tenho mais de 300 casos de recuperação oncológicas que eu não tenho como ficar falando. É muito complicado e que a Lara acompanha. Mas eu sempre falo, nessa caminhada não é só alegria. A gente perde pessoas maravilhosas. Eu sempre falo, eu conto para vocês os casos de sucesso, mas a gente perde as pessoas que às vezes nós mais amamos e pessoas queridas, às vezes assim. E aí, ao mesmo tempo que a gente perde, a gente fica com certa cabeça baixa, mas ainda lutando, porque sempre aparecem pessoas para pedir ajuda. E quando uma se recupera, aquilo é uma gasolina, uma energia para lutar. Tá? Por que eu falo isso? Porque tem uma pessoa que semana passada foi porque eu ajudei a mãe dela a se recuperar, sair do quadro grave, e eu não esperava que algum tempo, alguns meses atrás, eu ia ajudar ela. Mas pela eventualidade do destino, ela foi para um plano superior, e assim a gente sente o impacto. Mas a gente ainda continua lutando para modificar a vida das pessoas. Você está entendendo, né, Lara, o que eu estou falando? Eu apresentei o Cássio, essa minha amiga, ela ajudou a mãe dela a se curar do câncer, com os sequenciados, né? Os tumores todos sumiram. E aí com ela foi muito rápido, foi menos de 2 meses. Ó, em 27 segundos agora vai cair, que vai dar uma Opa, hora de live. E aí a gente, então, finalizando, gente, agradecendo aí imensamente sua presença aqui, Cássio. vamos fazer Você mais live, Lara.
Vamos fazer mais live, vamos sim. Conseguir pelo menos uma horinha. Vou abrir quadrinho, vou abrir nos meus stories.